Você pediu e a The Solar te atendeu. Na primeira parte, falamos sobre o papel das baterias no futuro da energia solar. Agora, é hora de nos aprofundarmos para entender como um sistema BESS realmente funciona, sua arquitetura, a relação entre os seus blocos e como ele é formado, como se comunica e como garante estabilidade tanto para a rede quanto para o consumidor. O sistema BESS é muito mais do que um container cheio de baterias. Ele é composto por camadas hierárquicas de controle e potência. Na base vem o BMS, onde temos os módulos de baterias com células de íon de lítio, normalmente LFP, que fazem leituras de sensores de tensão, corrente, temperatura e que monitoram cada célula ou grupo de células. Esses sensores, eles alimentam o BMS local, responsável por medir o estado de carga, o famoso SOC, por meio de Combi Counting, com correção por tensão de circuito aberto, o OCV, e estimar o estado de saúde, o famoso SOH, da bateria, considerando resistência interna, perda de capacidade e histórico de ciclos. O BMS também realiza o balanceamento realmente ativo, especialmente em aplicações que exigem altas taxas de C e janelas de tensão mais estreitas. Vários módulos formam um rack, que possui um BMS próprio. Esse BMS agrega as medições, impõe limites de corrente de carga e descarga, conforme a temperatura e envelhecimento das células. Executa também o intertravamento e se comunica através de protocolo CAN com um nível superior. Ou seja, células de baterias formam módulos de baterias. Conjuntos de módulos de baterias formam racks. E conjuntos de rack formam os clusters. Todos esses coordenados por um BMS mestre, e é ele quem consolida alarmes, calcula limites dinâmicos de corrente de carga e descarga, ou DCL e CCL, e fornece também ao PCS os comandos de operações seguros em tempo real. O BMS ele pode ser comparado como um sistema nervoso do BESS. Ele detecta desvios em milissegundos, protege os módulos, os racks e os clusters e decide quando isolar uma unidade, limitar a potência ou até derrubar o barramento DC. É ele quem evita sobretensões, correntes de fuga, thermal runaway e desbalanceamentos que encurtam a vida útil do sistema. Acima dele está o EMS, o sistema de gestão de energia que atua como cérebro da operação, definindo quando carregar ou descarregar, qual fator de potência adotar, qual rampa e qual setpoint o PCS deve seguir. Falando em PCS, o PCS e o STS, eles são juntos, em resumo, o PCS o coração e o STS o reflexo, garantindo energia limpa, rápida e estável. Entretanto, o STS ele entra em aplicações extremamente específicas, digamos assim. Vamos entender alguns pontos aqui. O STS ele é uma chave de transferência através de comutação entre diversas fontes variáveis, ou seja, eu tenho um gerador a diesel, eu tenho uma rede e eu tenho o BESS. Quando eu quero fazer essa troca rápida, essa comutação rápida entre fontes, eu preciso que isso seja feito em um tempo muito curto, eu considero o STS. Onde essas aplicações são importantes? Normalmente data center, hospitais, onde não se pode perder a energia e fazer esse controle num tempo muito grande. Por exemplo, o gerador costuma ter de 2 segundos a minutos, O mais comum aí de gerador hoje é 2 segundos a 10 segundos. É a entrada desse gerador, sem o STS. E quando a gente fala de PCS, se ela é formadora de rede, você pode definir ela como off-grid na sua configuração do EMS e ela vai fazer essa função de chaveamento para formar uma própria rede e seguir com a sua finalidade de entregar o gerador quando o gerador entrar. O que acontece? A PCS ela tem um tempo, principalmente quando ela passa a ser formadora de rede, ela precisa de um tempo, porque no momento ela está seguindo a rede, ela entende a falta de tensão e ela entra com o modo grid forming, que é a formadora de rede. Quando ela entra com o modo grid forming, formadora de rede, ela precisa de alguns segundos para fazer toda essa conversão interna e passar a ser uma formadora de rede. Nesta aplicação,
em que eu mencionei de data centers, de hospitais, entendendo, claro, sempre cada aplicação do cliente, não limitando apenas a essas, o STS casa muito bem. Bom, voltando agora ao EMS, o terceiro elo dessa corrente. Ele é o cérebro do sistema. É ele quem define como, quando e onde a energia flui, controlando potência ativa e reativa, ciclos de carga e descarga e a resposta do sistema em tempo real. O EMS trabalha com laços de controle hierárquicos em 3 níveis. Vamos falar desses níveis. O primeiro é o controle local do PCS. O segundo é o MS do site ou MS da própria bateria, responsável pela estratégia geral. E o terceiro é o SCADA ou o NOC central, que supervisiona múltiplas plantas. Essa hierarquia garante coordenação e estabilidade, especialmente em redes híbridas, que combinam solar, armazenamento, gerador a diesel, como a gente mencionou anteriormente. A comunicação entre os blocos acontece via, normalmente, protocolo Modbus TCP, CAN e em maiores escalas AIEC. Bom, o sincronismo passa a ser via NTP e os registros precisos de eventos. É essa inteligência de controle que transforma o BES em um sistema dinâmico, previsível e também capaz de reagir em milissegundos às variações da rede. Mas um BES eficiente não depende apenas de um bom hardware e de um bom software. Ele precisa ser seguro, bem protegido. A seletividade e as proteções elétricas são parte fundamentais de cada projeto. Vamos separar em 2 pontos, no lado DC e no lado AC. Já no lado DC, usam-se fusíveis de relé, circuitos de pré-carga e dispositivo de proteções contra surtos, os SPDs. Normalmente é o tipo 2 e o tipo 3. Já no lado AC, entram os relés, o ANSI. Existem várias nomenclaturas e códigos, e cada uma delas é referência da sua função e finalidade para esses sistemas de proteção. Ou seja, 27 está relacionado a sub e sobretensão, 59 frequência, 81 análise de ilhamento e arcos elétricos. Além, é claro, da sobrecorrente e sincronismo, que é o ANSI 25, que entra, claro, para proteger o sistema e fazer essa leitura de condições de fontes secundárias e primárias. Fernando, qual que é essa aplicação? Imaginamos que nós temos um gerador, uma BES e a rede. É esse ANSI 25, lá no disjuntor, no QTA normalmente, que vai fazer a validação da rede para não ter riscos de 2 redes entrarem ao mesmo tempo. Basicamente é isso, além também de fazer o controle de drop em relação a qual rede atuar ou não. Bom, além disso, nós temos também o transformador. Em muitos casos ele é isolador e o neutro precisa ser referencial. Por quê? Porque ajuda a eliminar correntes parasitas e garante compatibilidade com o STS, por exemplo. E além disso, tem um aterramento mais eficiente. Intertravamentos lógicos e watchdogs de segurança também monitoram falhas e forçam os sistemas a entrar em modo seguro, quando isso, claro, se faz necessário. Tudo isso, pessoal, segue em normas, e as normas são NBR 16976, IEC 62933 e a NBR 17193 de 2025, que definem as boas práticas para seguranças e desempenho em sistemas de armazenamento. Com a arquitetura correta, controle estável, proteção bem direcionada e dimensionada, o BES se torna uma ferramenta poderosa para otimizar a energia e aumentar a confiabilidade do seu projeto. Atender, é claro, o nosso consumidor. Entre seus modos de operação avançados estão alguns que nós já mencionamos anteriormente. Vamos dar uma rápida revisão. Peak Shaving, redução de picos de demanda. Load Shifting, armazenamento de energia solar para uso em horário de ponta. O backup crítico, suprimentos para cargas essenciais, e o famoso Black Start, que tem a capacidade de reiniciar o sistema sem apoio à rede. Bom, a eficiência global, chamada Round Trip Efficiency, costuma variar entre 87% e 92%. Claro que isso depende muito da sua topologia e da sua temperatura, que são cruciais para performance e eficiência. Sempre pense temperatura e corrente em relacionar isso à eficiência do sistema. É importante lembrar que fatores como a profundidade de descarga e a taxa de ciclagem impactam diretamente a vida útil da bateria.
sempre consulte o manual do fabricante e entenda o que significa o DoD. O DoD, ele diz assim: você que tem o seu celular, né? Isso já está intrínseco dentro do seu celular, aquela porcentagem de bateria no seu celular. E os celulares mais modernos, eles mostram isso, né? Quando ele chega a 80%, ele já fica verdinho e alguns celulares recomendam retirar ele da carga. E quando ele tá em 10, ele fica vermelho, assim, dizendo, por favor, me carregue, né? Eu estou morrendo, a bateria. Bom, pessoal, basicamente é assim. O DoD da bateria é a condição que ela funciona de carga e descarga. E nunca é de 0 a 100%, porque isso é muito danoso para a bateria. Toda bateria já tem, as baterias inteligentes, uma porcentagem de segurança que fica reservado para ela priorizar o carregamento, caso chegue nessa porcentagem. Então, normalmente, quando a gente fala de DoD, a gente sempre vai considerar 90% ou, em alguns casos, 95%, nunca 100%. Vamos lá, seguindo, né? Os ciclos mais rasos prolongam sua durabilidade, que foi o que eu comentei agora. E também, conforme mostra a sua relação entre DoD e SOH, no fim, o verdadeiro payback técnico de um BESS vai muito além de retorno financeiro. Ele envolve maior disponibilidade, redução de multas por demanda, melhor aproveitamento da geração, estabilidade da rede e maior autonomia energética, elevando o fator de capacidade do sistema. Imagina um cenário, você, produtor rural, produtor, empreendedor que tem sua própria empresa, o quanto de custo o seu sistema hoje, local, com quedas de energia, estão agregando. Você que tem uma produção, uma linha de produção e ela é interrompida por diversos fatores. Tudo isso impacta diretamente no bolso do consumidor final. Então, quando formos levar soluções de baterias, vamos pensar em hora ponta, hora fora ponta, aquele delta da bateria, onde isso pode viabilizar uma economia muito grande para o nosso cliente, ou aquelas contas que tem um fator de potência absurdo, onde ele paga muito reativo, e até mesmo a questão do backup. Tudo isso, ele é agregado valor quando a gente fala sobre projetos de baterias. Gostaram? No próximo episódio do The Solar Ensina sobre BESS, vamos ao campo, mostrar um sistema em operação real, analisar dados de performance direto da nossa plataforma de monitoramento e também através de escada local. Ou seja, se você quer entender o que realmente define um BESS de alta eficiência, fica ligado, hein? Fica ligado porque vem coisa pesada por aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, claro, né, de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e pessoas interessadas no assunto e comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se você tem algum ponto super pertinente que acabamos esquecendo de mencionar ou alguma correção do que foi falado também. Tudo é muito bem-vindo quando se fala de BESS, energia solar. Considere também se inscrever no nosso canal, o canal da The Solar Brasil, pois trazeremos conteúdos sobre o que há de novo no mercado de energia solar. Muito obrigado e eu te vejo no próximo episódio de BESS. Love it.